Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar, de Abias, que morre. Descansou aqui no texto bíblico. Abias era neto de Salomão. Então você está vendo aqui, a descendência do reinado de Salomão sobre Judá. Ontem nós falamos bastante a respeito dessa divisão que ocorreu após a morte de Salomão. Então Abias descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa. Então, vamos ter aqui a outra geração, a próxima geração. Então, ontem nós falamos de Roboão, que era filho de Salomão. Depois nós tivemos o neto de Salomão, que é Abias. E agora nós vamos ter Asa, que é o tataraneto, Então, aí, para você se situar nessa geração de Salomão. E reinou seu filho Asa enquanto quantos dias na terra esteve em paz? 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou colunas, cortou postes ídolos, ordenou Judá que buscasse ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-nas de muro, torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus e temos buscado a Ele, e Ele nos deu repouso em todos os nossos lados. Edificaram e prosperaram. Tendo Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavões, lanças, 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Então, em tempos de paz, eles buscaram o aperfeiçoamento, do seu exército, do seu homens que estavam destinados ali à guerra, homens treinados, valentes, e também na reestruturação de toda a cidade, em fortaleza. E aí Asa vai vencer Zera, que é o etíope. Zera, o etíope, saiu contra eles, com um escrito de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Marés. Então Asa saiu contra eles e ordenaram batalha no vale de Zefatá, perto de Marés. Clamou Asa ao Senhor e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos, entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí o Senhor feriu o etíope diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o seu povo que estava com ele o perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram
destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levantaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, e levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram a Jerusalém. E aí nós vamos ver que Asa vai começar uma grande reforma religiosa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Então vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixare, ele os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçava, pois Deus conturbou-os com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa esta palavra, a profecia do profeta filho de Obed, colocou o ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomava a região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, também Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa, e naqueles dias ofereceram sacrifícios ao Senhor dos despojos que trouxeram. Entraram na aliança de buscarem ao Senhor, Deus dos seus pais, de todo o coração e de toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior. Tanto homem quanto mulher juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo e com clarins e trombeta. E todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor, e por ele foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda a terra. O rei Asa, depois também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Acera, uma abominável imagem. Olha só, o rei Asa, que corajoso, né? Ele foi até mesmo contra sua mãe, que tinha feito uma imagem, né, de adoração. E Asa vai destruir-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Dos altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito em seus dias. Está no versículo 17 do capítulo 15. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. E aí Asa vai fazer aliança com o rei da Síria, né? E nós vamos ver que Asa é repreendido por Anani, né? Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimo carro e cavaleiro? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar ao forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procede loucamente,
Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa ao povo. E eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. E a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com os seus pais, morreu no 41º ano do reinado. Sepultaram no sepulcro que mandava abrir para si na casa de Davi e puseram-no sobre um leito que encheram de perfumes e várias especiarias preparado segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que se fizeram destas coisas. Amanhã nós continuaremos, né, com o reinado de Josafá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, Deus, sabe, aprender a servir a Ti com todo o nosso coração, com todo o entendimento, amar a Ti sobre todas as coisas, porque Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és o nosso Salvador. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.